Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e em seu sagrado nome, eu passo agora a pronunciar esta expressão: a fé remove montanhas. Por que dizem que a fé remove montanhas? Somente aqueles que a têm, que dizem assim absolutamente. Até incrédulos ousam em pronunciar, em dizer: a fé remove montanhas. Mas o importante não é apenas falar, mas agir, pôr em prática esta expressão. O apóstolo São Pedro um dia tentou colocar esta expressão em prática e no seu final, no final da experiência, ele falhou, afundando dentro da água. E nosso Senhor Jesus Cristo não deixou por menos e disse assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? A senhora, o senhor, a criança, o rapaz, a jovem que ouvem agora esta mensagem sobre o poderio da fé, será que todos se dominam interiormente e exteriormente por esta força extraordinária do poder de Deus? Conhecemos a experiência de Abel, o primeiro homem que pela fé fez um altar a ponto de ser aceito por Deus, porque nele existia a eficácia da fé. Caim também fez um altar, mas usando a inteligência, usando outros ingredientes, menos a fé. Deus não aprovou e veio em seguida aquele crime horrendo que a humanidade toda até hoje comenta a seu respeito. Falamos agora sobre outros homens que, dominados pela fé, praticaram atos extraordinários. O caso de Moisés, os milagres nas terras egípcias, aquelas obras maravilhosas realizadas por Moisés, a abertura do Mar Vermelho, a morte dos primogênitos, outros e outros milagres realizados por Moisés através do poder da fé. Elias abrindo os céus. Temos a experiência de Sansão, quando ainda na pureza de sua fé, o que ele realizou através do nome de Jeová. Poderíamos falar nesta hora, sim, por que não falar da fé maravilhosa possuída pelo servo de Deus Davi, pelo servo de Deus Daniel, pelo servo de Deus Amós, pelo servo de Deus Gideão, pelo servo de Deus Pedro, pelo servo de Deus Tiago. Por que não falar da fé maravilhosa de Ana, de Isabel, da bendita Virgem Maria? Por que não falar em nossos dias de homens como Moody, John Wesley e tantos outros homens dos nossos dias que são dominados pelo poder da fé e realizaram e estão realizando outros em nossos dias através da fé poderosa da palavra de Deus? E se falarmos agora da autêntica fé, do dono da fé, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que estendeu a mão e a figueira secou desde as raízes, pôs a mão e o cego abriu o olho
aquele olho que desde nascença nunca tinha enxergado nada. Estendeu a outra mão e o paralítico há 38 anos se levantou, colocou a cama sobre os seus ombros e foi para sua casa. Aquele que, olhando no meio da estrada para 10 leprosos carcomidos, morféticos, terríveis, aqueles 10 homens se transformaram semelhantes à carne de uma criança. Por que não falarmos ainda daquele homem da mão mirrada que ele contemplou dentro da sinagoga e, chamando-o para a frente, disse: estende a tua mão, e na mesma hora a sua mão se tornou perfeita? Por que não relatar o fato daquela mulher quando Jesus em um sábado entrou na sinagoga e, chamando-a para a frente, e disse-lhe: queres ficar sã? E ela, olhando para Cristo, olhando para o rabino, olhando para os fariseus, olhando para a multidão, silenciosamente a sua alma dizia: eu quero. E Jesus, sim, com o seu poder maravilhoso, colocando a sua mão miraculosa sobre aquela mulher, e aquele mal foi embora no mesmo instante. Ela endireitou-se. Era uma mulher corcunda, envergada, aleijada, e no mesmo instante houve protesto do principal daquela sinagoga. Mas Jesus disse-lhe: não é justo que eu libertasse esta filha de Abraão, que há 18 anos está presa e amarrada pelo poder de Satanás, pelo poder da enfermidade. A senhora, o senhor, todos que ouvem esta mensagem neste instante, saibam que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus destrói o poder das trevas. Jesus curou no passado, cura no presente e curará no futuro. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ouvindo esta pregação, crendo na oração que irei fazer daqui a alguns instantes, o poder do câncer será destruído, o poder da enfermidade, seja ela a doença que for, será agora banido, destruído este poder terrível, pelo poder da luz, pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A fé remove montanhas. Senhor Jesus, eu oro nesse instante, eu invoco a tua bênção, invoco sim, Senhor, ao Pai, em teu santo nome. Tu dissestes: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concedo. E agora, Senhor, eu peço a Deus, abençoa esta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Se tem uma doença, um problema, um mal, dá vitória nesta hora. Destrói o poder das trevas, da saúde, bênçãos, paz, prosperidade, felicidades. Abre as janelas dos céus, destrói o poder do mal, das trevas, do inimigo, e que esta vida seja dominada pelo poder do Espírito Santo. É o desejo da minha alma, porque eu creio que tu agora, nesta hora, quando eu estou orando a ti, Senhor, tu sabes que eu me consagrei a ti para fazer esta oração que será uma bênção para milhares, milhares e milhões de pessoas neste Brasil inteiro, pela força do teu poder, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. O senhor e a senhora, o jovem e a jovem, e até as criancinhas que ouviram esta mensagem, creiam e saibam que o poder da fé remove montanha.